jujitsu. Back to New York, all the shit that I've been through. Some niggas say they dope, but to me they just shit suits. I pencils. Um método para desenhar cenário na perspectiva, partindo sempre da linha do horizonte, a gente pode criar um cenário e, por exemplo, usando um X. Aqui a gente vai dispor vários elementos, contando com a questão da aproximação, né? Elementos mais distantes vão estar mais próximos, à medida que eu vou afastando, eles vão se afastar um do outro também. Assim, por exemplo, uma série de árvores. Desse lado podemos imaginar uma série de edifícios. O importante é que as linhas verticais sejam perpendiculares à linha do horizonte, que a gente não incline elas. Então teremos aqui uma fachada. Essa parede ela está paralela à linha do horizonte, então não está em perspectiva. Aqui teremos uma porta. A janela está acima da linha do horizonte, então as linhas dela vão descendo em direção ao ponto de fuga, a linha do horizonte. E os outros elementos vão continuar. A gente pode ter outra casa aqui, um prédio talvez. O importante é que essas linhas sejam sempre verticais, não inclinadas, para não perder o efeito. A porta, como a gente viu no caso da bacia, ela vai estar na mesma altura. As janelas também vão continuar nessa mesma altura aqui, nessa mesma perspectiva. A parede lateral continua sendo feita por linhas horizontais paralelas à linha do horizonte. E aqui já temos criado um cenário. Aí vamos enriquecer de elementos. Se tiver uma estrada aqui, uma calçada talvez. Aqui podemos ter uma praia, né? Aqui teremos um barco, mais ao longe um navio. Para dar a ideia de vários planos, a gente pode colocar elementos um atrás do outro. Por exemplo, uma nuvem aqui já vai me ajudar a trazer para frente, né? Essas palmeiras, já vai dar uma dimensão, essa dimensão. Agora eu posso limpar minhas linhas de construção, né? Talvez haja uma calçada aqui, uma faixa de pedestre. Essas linhas vão estar em perspectiva, então elas sempre somam para a linha do horizonte, do ponto de fuga. Aí o personagem, mais ou menos pegando a altura da porta, né, para manter as proporções. Se um personagem for mais distante, outro personagem ele será menor, então mais ou menos mantendo essa referência do personagem no primeiro plano. Outro personagem aqui, ele vai ser menor, outro mais distante, menorzinho ainda, né? Se for no mesmo plano desse personagem, a gente pode usar as linhas de fuga, um eixo vertical, mais ou menos a cabeça
e aí teríamos esse efeito de proporções entre os personagens e para nossa composição. Eu não preciso mostrar tudo a tela no fundo, né? Se tiver uma parede aqui, a perspectiva continua atrás dele, apesar de eu não ver ela. Mais ou menos. Esse seria uma parede. Se for dentro de um quarto, talvez aqui haja uma porta, lembrando sempre do ponto de fuga. Tem uma janela aqui. Talvez eu acho uma cômoda aqui. Eu posso desenhar ela, projetar, por exemplo, um sofá. Imaginar ele na parede e projetar ele para fora. Um tapete no chão. O círculo em perspectiva é uma coisa muito interessante, porque na hora que inclino, o que acontece? Se essa linha continua a mesma, essa parte do círculo será menor do que essa aqui. E aí eu terei um círculo que vira uma elipse. Se tiver um vaso com plantas aqui, e assim por diante, os outros elementos, um quadro na parede, vai estar sempre nessa perspectiva, as linhas que estão em profundidade, e verticais as linhas que um personagem, eu escolho uma altura dele, onde ele se coloca, mantendo a proporção com a porta aqui, o rosto. E aí depois vamos apagar as linhas de construção, deixar as suas linhas principais. No caso pode ser útil usar uma caneta nanquim ou mesmo uma posca aqui para acertar as linhas e deixar o desenho em evidência. They say I'm slipping, that ain't no new shit. Them numbers never lie, so you can't refute it. And don't confuse them with none of the bullshit. To the streets I'm tired, like my mama's tubes is. I couldn't fathom the sight of me losing any Malcolm X Boulevard, I'm about movement. I'm getting money, I don't need your 2 cents. The structure been built way before the blueprint. They got me back on the block again, back with the rock again, watching for cops again, all about the profiting. They got me back in this game again, but I swear we all gonna be alright. I'm back on the block again, back with the rock again, watching for cops again, all about the profiting. They got me back in this game again, but I swear, we all gonna be alright. M to the EM, headed to the top with this. Says niggas on the rock that don't rock with this. Damn, that's the things I did. When you know I'm the one that started all this fucking gangster shit. Wildin' out for no reason, smoking that reefer with you. Galera, essa aula foi pesada, né?
Piero ensina muitas técnicas pra gente que vão ser utilizadas para compor qualquer tipo de arte, né? Seja no grafite, seja numa pintura em tela. Sendo assim, eu vou trazer o JC na próxima aula aqui, que o JC vai ensinar uma técnica de construção de tela. Pegar o chassi, esticar o pano, para você ter diferentes possibilidades para estar executando o que você aprendeu hoje. Então é isso, galera. Acompanha a gente aí e tamo junto. Hey yo, we can't stop, won't stop, never intend to. They feel the style in Taiwan, they call it Jiu-Jitsu. Back to New York.